Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de função exponencial. Na aula anterior, nós vimos sobre propriedades de potência que a gente vai utilizar para resolver. Na verdade, nós vamos utilizar a propriedade de potência mais quando nós estivermos lá na equação exponencial, tudo bem? A parte de função exponencial é mais em relação a gráfico. Então, equação exponencial é onde nós vamos utilizar as propriedades. Mas vamos falar o que é a função exponencial. Para falar sobre função exponencial, eu vou começar com um exemplo, tá? Então, durante determinado período de seu desenvolvimento, a altura de certo tipo de planta dobra a cada mês. Sabendo que a altura da planta no início desse período é 1 centímetro, calcularemos a altura desta planta ao final do... Então, olha só, a cada mês a planta cresce 1 centímetro, tudo bem? Então, ele quer saber assim, vamos calcular a altura, né, dessa planta ao final de, sei lá, quanto tempo. Ó, então, vamos lá, no primeiro mês, ela vai o quê, ó? A altura da planta ela vai dobrar, é o dobro. Então, 2 vezes 1, o dobro de 1, 2. No segundo mês, ela vai dobrar. Então, ela era 2 centímetros. Então, ela vai dobrar. Então, 2 vezes 2, ela vai ser 4 centímetros. No terceiro mês, ela vai dobrar. Se ela era 4, dobrou, foi para 8, não é mesmo? Então, ó, viu que a gente pode reescrever isso aqui, ó? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E aqui, ó, 2 elevado à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Vocês estão vendo que ela tá aumentando? Quer dizer, o resultado 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, isso daqui nada mais é que um exponencial, ó. É uma potência, né? 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Então, ó, qual será a altura dessa planta no final do X mês do período? Então, ele quer saber, se passar N períodos, passar X meses, quanto que vai ser? Vai ser 2 vezes, porque vai ser o dobro do mês anterior. Mas nós já percebemos que ela está seguindo uma sequência, ó. 2 a 1, 2 elevado à primeira potência, 2 elevado à segunda potência, 2 elevado à terceira potência. Então, depois de X meses, vai ser 2 elevado a X, ó. Esse valor aqui está no expoente é o mês recorrente, ó. 2 ao cubo, ou 3 é 2 ao cubo, né? No terceiro mês. Pessoal, nesse caso aconteceu isso. Então, a gente pode falar que é 2 elevado a x. Então, olha só, isso daqui é uma função exponencial. Por quê? Porque eu tenho uma função, né? Que é uma função? Lembra do semestre passado? É uma situação que está dependendo, apesar que nós não entramos em detalhe, né? Olha só, eu tenho 2 elevado a x. Ela é uma função exponencial porque a letra, o que eu quero descobrir, está no expoente, tá? Ela está lá em cima, por isso que é função exponencial, porque a letra que eu quero descobrir está lá em cima, lá no expoente. E é uma função porque uma coisa depende da outra, está em função da outra. Então, qual vai ser a altura dessa planta? Vai depender, depende do quê? Está dependendo de quanto tempo vai ser passado, de quantos meses vai ter passado. Então, eu tenho uma situação que está dependendo de outra. Quando eu falo uma situação que está dependendo da outra, então eu estou falando de uma função, que uma situação está em função da outra. A altura da planta está em função do tempo que vai passar. A partir do tempo, né, com o passar do tempo, ela vai crescendo. Então, uma está em função da outra. Tudo bem? Então, isso é a função exponencial. Mas vamos ver a definição. A definição ela é um pouquinho matemática, né? Escrita aqui assim, um pouco complexa, mas só presta atenção que não tem segredo, tá? Ó,
ela chama-se função exponencial. O que é uma função exponencial? Chama-se uma função exponencial qualquer função f, vamos chamar de uma função f, de R em R. O que é esse R? São todos os reais. Quer dizer, esse primeiro conjunto aqui é chamado de domínio. Esse aqui é o meu contradomínio, a minha imagem, tudo bem? Então, o domínio são os reais, a minha imagem também. Só que, ó, esse reais e esse tá diferente. Esse aqui tem um asterisco e o mais. O que ele tá falando? Que o meu domínio são todos os reais, mas a minha imagem são todos os reais, exceto isso daqui, ele tá tirando o zero, tá? Minha imagem são todos os reais, menos o zero e positivo, tudo bem? Dada por uma lei, que é da forma f de x igual a elevado a x. Quer dizer, é uma função em que o meu expoente vai estar com a minha letra. E olha só que temos que tomar cuidado. O A, que a gente já sabe que é a base, esse A, ele pode ser qualquer número real. Ele pertence ao conjunto dos reais. Será que pode ser todo? Ele tem que ser maior do que zero, ó, tem que ser positivo, e ele não pode ser 1. Então, esse a minha base, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Fora isso, ele pode ser qualquer valor real. Pode ser valor negativo, fração, tudo, tá? Vamos ver alguns exemplos, ó. Eu tenho essa função aqui, f de x é igual a 3 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial? Vamos analisar. A minha base é 3. 3 é um número real? É. É maior que zero? É. É diferente de 1? É. Então, ok, isso é uma função exponencial. Essa função g de x é igual a 0,9 elevado a x. Ela é uma função exponencial? 0,9 é um número real? É. É um valor maior do que zero? É. É diferente de 1? Sim. E o meu expoente, ó, é a minha letra, é a minha incógnita, é o que eu quero descobrir. Minha próxima função, ó, h de x é igual a 3 quartos elevado a x. Essa função, ela é uma função exponencial? A minha base, esse 3 quartos, ele pertence ao conjunto dos reais? Pertence, ele é um número real. Ele é um valor positivo, é um valor maior do que zero? Primeiro, não tem negativo, mas vamos ver, né? Se eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75. É um valor maior que zero. E não é 1. Então, essas três situações são exemplos de função exponencial. Tudo bem? Mas temos que tomar cuidado com uma observação que foi colocada lá em cima. Ó. Na definição, a base A, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Ó, tem que ser positiva e diferente de 1. Por quê? Vamos ver. Se o meu A for 1, vamos substituir aqui por 1. Então, f de x é igual a 1 elevado a x. Vamos atribuir valores para esse x. Se o x for menos 1, 1 elevado a menos 1, quando o expoente é negativo, eu inverto. Vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Se for 0, 1 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Se for 2, 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, 1. 1 elevado a décima potência, 1. Quer dizer, 1 elevado a qualquer potência vai dar sempre 1. Então, se a minha base for 1, nós vamos ter uma função constante igual a 1. Vai ser uma reta. Vai ser tudo 1, 1, 1, 1, 1. Tudo bem? Então, por isso que não é conveniente que a minha base seja 1. Por isso que nós falamos que o A não pode ser 1. Senão, ela não vai ser uma função exponencial. Agora, se o A for igual a 0, então, se a minha base for 0, vamos primeiro analisar para os valores positivos. 0 elevado a 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 ao cubo, 0. 0 à quinta potência, 0. 0, qualquer valor com expoente positivo vai dar 0. Então, ela vai ser igual se o A for 1. Vai ser uma constante. Isso se eu pegar valores positivos. Se eu pegar o 0, 0 elevado a 0,
é uma situação que não tem resolução, tá? 0 elevado a zero é uma coisa inconsistente. Me sumiu a palavra agora, tá? Mas não existe. Agora, se eu pegar um valor negativo, vamos ver. 0 elevado a menos 1. O que é o expoente negativo mesmo? Nós vimos anteriormente que, pela propriedade de potência, que eu vou inverter. Se eu tiver 0, quer dizer que o 0 está dividido por 1. Então, vamos inverter, vai ficar 1 sobre 0. Aí vai ficar uma divisão por 0. Isso não se aplica, lembra? É um mandamento da matemática, nunca dividirás por 0, não existe divisão por 0. Então, por isso, ó, para os valores de, se eu colocar x valores negativos, ela não vai estar definida. E para x positivo, ela vai ser constante. Ela vai ser igual a se fosse 1, vai ser 0, 0, 0, 0, 0, né? Tudo bem? E agora? Ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, por que ela não pode ser negativa? Vamos ver, ó. Se o A for um valor negativo, vamos pensar. Eu fiz esse exemplo na aula anterior, ó. Se eu pegar ó, o A sendo menos 4, o X pode ser qualquer valor, né? Então, vamos pegar um valor qualquer. Se eu pegar o X valendo meio, o que é mesmo quando eu tenho o expoente em forma de uma fração? Quando eu tenho um expoente em forma de uma fração, a propriedade de potência é que ele se transforma em uma raiz. O que está por cima vai por dentro, o que está por baixo vai por fora. Vai ficar raiz quadrada de menos 4. E como nós estamos no conjunto dos reais, existe raiz de menos 4 no conjunto dos reais? Não. Então, ela não é bem definida. Ela não está definida para todo valor. Então, ela estaria definida para alguns valores, mas não para todos. Tudo bem? Então, por isso que não pode ser menor do que zero. Tudo bem? Então, essas são o cuidado que tem que ter para uma função exponencial. Então, vamos lá. Vamos analisar o gráfico da função. Como que acontece? Ó, nós sabemos que a função, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico da função do segundo grau é uma curva, que a gente chama de parábola. E o gráfico da função exponencial, como que é? Então, ó, vamos construir o gráfico daquela primeira situação. F de x é igual a 2 elevado a x. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar, ó, eu vou atribuir o valor para x e vou descobrir o valor do y. F de x é o apelido do y, tá bom? Então, ó, esse aqui é y, esse aqui é x. Eu vou dar valores para x, ó. Peguei valores negativos e positivos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vou ver o que acontece com y. Vamos lá, vamos substituir, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Então, vai ficar f de, no lugar do x, vamos pôr menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2, que é o x que eu escolhi. Substituindo no lugar do x. E agora, expoente negativo, qual a propriedade de potência? A gente inverte, como é 1 embaixo, 1 vai para cima e o 2 ao quadrado vai para baixo. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, se o x for menos 2, o meu y vai ser 1/4. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. X menos 2, y 1/4. Tudo bem? Tá vendo onde nós estamos utilizando as propriedades de potência que nós vimos na aula anterior. Se o x for menos 1, ó, vamos substituir aqui, ó, f de menos, onde tiver x eu vou por menos 1, f de menos 1 é igual a 2 elevado a x, mas o x é menos 1, então menos 1. Quando o expoente é negativo, eu inverto, o valor que está aqui embaixo vai para cima, mas como não tem nada, é 1, então 1 vai para cima e esse 2 com a potência dele vai para baixo. Só o negativo que some porque eu inverti. 2 elevado à primeira potência é 2 mesmo, então vai ficar meio. Então, quando o x for menos 1, meu y vai ser meio. E quando o x for zero? Ó, f de zero é igual a 2 elevado a zero.
Lembra? Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, vou ter o par, ó, 0 do x e 1 do y. Quando meu x for 1, x1, ó, 2 elevado a x, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, formou o par 1 do x com 2 do y. Quando meu x for 2, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, quando meu x for 2, meu y vai ser 4. Então, pessoal, eu não vou conseguir montar aqui o gráfico para vocês. Eu vou mostrar ele já pronto, tá? Eu queria ir colocando os pontos para vocês, mas eu não vou conseguir, tudo bem? Então, vamos colocar lá, já como ele vai ficar. Então, vamos lembrar. Eu sei que quando o x for 2, o y é 4, ó. Eu encontro 2 do x com 4 do y. Esse ponto aqui, que mais que a gente sabe? 1 do x com 2 do y. Opa. 1 do x com 2 do y. 0 do x com 1 do y. 0 do x com 1 do y. Tá cortando aqui. Menos 1 do x com meio do y. Menos 1 do x com a metade do y, meio. Menos 2 com 1/4, ó, dividiu em 1/4. E se eu continuar fazendo, olha só, ela vai continuar aumentando aqui, e aqui ela vai chegar bem próximo, ela vai reduzindo, mas nunca vai encostar, ela não vai chegar ao zero, tá? Então, olha só, isso é uma função exponencial, ela não é uma reta, é uma curva. Ela tem este formato aqui, ó, tudo bem? O que acontece numa função exponencial, gente, ó? É uma coisa muito pequena, ela é praticamente zero. E do nada ela já tá, ó, lá no 5, no 4. Ela cresce muito rapidamente. Da mesma forma que ela cresce rapidamente, ela também diminui rapidamente. Então, vocês vão ouvir falar muito de exponencial quando fala de desenvolvimento de bactérias, porque são coisas que crescem muito rapidamente. Por exemplo, uma bactéria, de uma, elas vão se reproduzindo, né? Vão se multiplicando, crescendo de forma exponencial. O que é isso? O que ele quer dizer quando ele fala de forma exponencial? Quer dizer que está crescendo muito rapidamente. Tudo bem? Então, sempre que você ouvir falar, está crescendo exponencialmente, ou está diminuindo exponencialmente, quer dizer que está crescendo muito rapidamente, ou então está diminuindo muito rapidamente, porque ela tem esse salto. Do zero, ela já vai lá, ela vai para crescer rápido. Ou lá do valor muito alto, ela já vai reduzir e chegar muito próximo do zero. Tudo bem? Função exponencial nada mais é que isso, tá, gente? Vamos fazer o gráfico de mais uma situação, ó. Agora, eu peguei, ó, uma função onde a minha base é meio. Ó, é um valor real, maior que zero e diferente de 1. Vou jogar os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, olha lá. Quando x for menos 2, vai ficar meio elevado a menos 2. Lembra? O expoente negativo, ele inverte, ó. Então, o 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. 2 sobre 1, não preciso colocar o 1 embaixo. Então, vai ficar menos 2 e vai ficar 2, vai ficar positivo. Então, 2 ao quadrado, 4. Se o x for menos 1, vai ficar meio elevado a menos 1. Como é negativo, eu vou inverter. Ao inverter, vai ficar 2 para cima e 1 para baixo. 1 embaixo não preciso colocar. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Se o x for zero, meio elevado a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Se o x for 1, ó, meio elevado a primeira potência, é o próprio valor. Meio elevado a 1 é meio. E se o meu x for 2, ó, meio elevado ao quadrado, a segunda potência. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Lembra?
a propriedade, quando eu tenho dois valores são diferentes, eu faço distributiva. Eu pego essa potência e aplico para os dois. Então, vai ficar 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Tudo bem? Olha só, pessoal, ficou exatamente o inverso da anterior que nós fizemos, né? Então, o que é o inverso? Olha como é que ela vai ficar, ó. Ela tá diminuindo muito rapidamente. Foi aquilo que a gente tinha falado, ó. Essa aqui, ela está crescendo muito rapidamente e essa aqui, ela está decrescendo muito rapidamente. Tudo bem? Como que eu sei que ela está crescendo ou decrescendo? Porque ela sempre tem um lado que está para cima e um lado que está para baixo. O que é estudar uma função, gente? Estudar a função é estudar o que acontece com o eixo Y. Esse é o eixo Y. E esse é o eixo X. Então, olha só. O que está acontecendo aqui com o eixo Y? Se eu olhar no gráfico, eu estou pegando valores que estão aumentando ou diminuindo o eixo Y? Está aumentando, né? Então, ela é crescente. Nesse caso, esse aqui é o eixo Y. Os valores estão, ó, eu tenho que ver o sentido, ó. O X, ela vai crescendo para lá. Então, de acordo que eu for aumentando o X, o meu Y está diminuindo. De acordo que eu aumento o X, o meu Y diminui. Então, ela é decrescente. E de acordo aqui, ó, que eu aumento o meu X, ó, tá negativo. Vou aumentando o X, aumento o meu Y. Se eu aumento o X e aumento o Y, ela é crescente. Tudo bem? Então, vamos ver algumas observações importantes sobre o gráfico. Todo gráfico, quer dizer, o gráfico de uma função exponencial, a elevado a x, ela sempre vai ficar acima do eixo x. Ó, ela tá vendo que ela sempre ficou aqui para cima desse eixo x, ela não vai estar aqui para baixo. Tudo bem? Por quê? Porque a potência, o a elevado a x, é estritamente maior que zero, é sempre valor positivo para qualquer valor de x real, ó. Se eu pegar valor negativo, ó, o y vai ser positivo. Peguei x negativo, vai ser positivo. Independente do valor que eu pegue, para x, o meu y sempre vai ser positivo. Tudo bem? Então, isso daqui sempre vai ser positivo, tá? E outra observação, o gráfico de qualquer função exponencial, ela sempre vai passar pelo ponto 0 e 1. Sempre vai passar por esse ponto aqui. Por quê, professora? Porque sempre que eu colocar x igual a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, eu sempre vou ter esse ponto 0 e 1 na minha função exponencial. Tudo bem? E como eu acabei de falar, ó, a questão de crescente e decrescente, né? Eu falei que quando eu estou aumentando o x, se o y aumenta, ela é crescente. Se eu aumento o x e o y diminui, ela é decrescente. Uma outra forma da gente analisar é olhando a base. Se a base é um número maior do que 1, a função é crescente. Agora, se a base estiver entre o 0 e 1, ela é uma função decrescente. Então, olha só, essa base aqui ela é maior do que 1, 2 é maior do que 1. Então, ela é uma função crescente, ó. Está crescendo, de acordo com que eu estou aumentando o x, aumento o y. Agora, essa daqui, a minha base está entre 0 e 1. Então, a minha função, o gráfico da minha função, ela é decrescente. Eu estou aumentando o valor do x e o y está diminuindo. Tudo bem? Isso é uma regra, tá, pessoal? Sempre vai acontecer dessa forma. Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos ver algumas aplicações. Sempre vai ser dessa forma? Não, aqui eu tô falando só de função exponencial. Mas pode ter funções do tipo exponencial, que eu posso estar a elevado a x somando outro valor, multiplicando outro valor. Por exemplo, eu poderia ter, ó, f de x é igual a 2 elevado a x mais 4. Ou 3 vezes 2 elevado a x. Então, aí vai variar a minha função, tudo bem? Então, isso nós vamos estar vendo na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido.